De posse das informações de logaritmo, com suas propriedades, definição, nós vamos agora ver função logaritmo, apenas uma extensão do que a gente já viu. Então, a definição de uma função logarítmica é a seguinte: é uma função com domínio nos reais não negativos e não nulos, né? Ou seja, com exclusão do zero, e contradomínio nos próprios reais. Então, quando você tiver esse gradiente, você vai ter uma função logarítmica quando existir o número real a com a positivo e diferente de 1, tal que f de x é igual ao logaritmo de x na base a. Essa é a lei de formação de uma função logarítmica, certo? Isso para todo x pertencente a esse meu domínio, né? Dos reais não negativos e não nulos. Observe que essas restrições são em virtude justamente daquela equivalência do logaritmo com a equação exponencial, tá bom? Então, você vai ter aqui uma associação entre o conjunto dos reais não negativos e não nulos com o conjunto dos reais, tá? Então, você vai ter essa associação aqui caracterizando a função, né, logarítmica juntamente com sua lei de formação. Vamos agora analisar o gráfico da função logarítmica. Para isso, nós vamos pegar a função f de x igual ao logaritmo de x na base 3 e tomar alguns pontos aqui do seu domínio. Vai se ressaltar aqui que esse valor 3 da base, né, ele é um número positivo e também ele é diferente de 1. Né? Essas são as restrições para a base na função logarítmica. Então, vamos aqui calcular a imagem desses pontos. Para isso, nós vamos substituir esses valores na função. Tá? Então, o logaritmo de 1 nono na base 3, você pode chegar aos cálculos facilmente, que isso seria o logaritmo de 3 elevado a menos 2, tá? Uma vez que 9 é 3 elevado a 2, como é o inverso multiplicativo, você tem 3 elevado a menos 2. Tá? Então, aplicando as propriedades, você teria menos 2 vezes o log de 3 na base 3. Aplicando aí uma consequência, quando você tem um logaritmando igual à base, isso seria menos 2 vezes 1, que é menos 2. Ok? O logaritmo de 1/3 na base 3, façam com calma essas contas, seria o logaritmo de 3 elevado a menos 1 sobre 3, e aí, de forma análoga, seria menos 1, aqui de forma análoga ao cálculo anterior. O logaritmo agora de 1 na base 3, nós vimos como consequência, quando você tem um logaritmando o valor 1, esse logaritmo é zero. Tá? O próximo, o logaritmo de 3 na base 3. Também uma consequência, quando o logaritmando é igual à base, esse valor vai ser 1. E, por fim, o logaritmo de 9 na base 3 é igual, façam as contas, isso dá 2, correto? Então, aqui cada um dos valores. Então, esses pares ordenados, quando eu distribuo no sistema de coordenadas x ou y, nós temos aqui uma noção do gráfico, né, da função logarítmica. Esse gráfico aí é essa curva chamada de curva logarítmica. Tá? Essa curva logarítmica tem algumas particularidades, como, por exemplo, o domínio dela ser os reais não negativos e não nulo. Observe que não é o zero também. E você pega os reais positivos. Então, o domínio dessa função vai ser os reais não negativos e não nulos. Como seria a imagem? Observe que a imagem aqui está varrendo todos os reais. Correto? Então, a imagem dessa função vai ser todos os reais. E aqui tem algumas curiosidades sobre o gráfico. Primeiro deles, o gráfico intercepta o eixo x no ponto de coordenada 1 e 0.
Então, vamos anotar essa observação. Que o gráfico intercepta o eixo X, ou eixo das abscissas, no ponto 1, 0. E uma outra curiosidade é que esse gráfico ele se aproxima muito do eixo Y, porém não chega a tocar o eixo Y aqui na proximidade de 0. Tá? Então, nesse sentido, quando você tem uma reta muito próxima do gráfico, né, num ponto do infinito, você chama essa reta de uma assíntota. Então, o eixo Y é assíntota. Assíntota, no caso, como ela é vertical, né, então você terá uma assíntota vertical do gráfico. Correto? Vamos tomar agora esse exemplo em que a base é um número entre 0 e 1, tá? E ver o que acontece. No caso, nós temos um terço. Então, observe que ele satisfaz a condição de existência do logaritmo. Ele é maior do que 0 e um terço também é diferente de 1, tá? Então, para isso, nós vamos analisar aqui alguns valores de x, tá? Do seu domínio. O primeiro deles, nós temos que o log de 1/9 na base 1/3. Quanto vale isso? Observe que esses valores foram tomados, né, para facilitar contas. Então, isso seria o log de 1/3 ao quadrado. Isso não é difícil de ver. Então, aplicando todas as propriedades, você teria o log, duas vezes o log de 1/3 na base 1/3. Então, quando logaritmando é igual à base, você tem que esse valor, esse logaritmo é 1, então você teria 2 vezes 1, que é simplesmente 2. No segundo caso, você teria o log de 1/3 na base 2, desculpe, na base 1/3. Então, logaritmando igual à base, então isso será 1. Não precisa fazer essa conta. Quando x for 1, você vai ter o logaritmo de 1 na base 1/3. Quando o logaritmando é 1, esse valor do logaritmo é 0. O próximo valor de x igual a 3. Então, você vai ter log de 3 na base 1/3. Aqui, eu chamo a atenção para a forma como a gente vai escrever o 3. Eu posso dizer que esse 3 é o mesmo que o inverso de 3, o inverso do inverso multiplicativo de 3. Tá? Vamos ver aqui para o canto para entender isso. Então, deixa eu só terminar essa conta. Então, isso seria menos 1. Tá? Esse valor dessa expressão. Então, vamos ver aqui para o cantinho para entender por que eu escrevi o 3 como sendo o inverso do inverso multiplicativo dele. Então, vamos lá. Partindo de 3. Se eu pegar o inverso multiplicativo de 3, isso é 1/3. O inverso do inverso multiplicativo, ou seja, calcular mais uma vez o inverso multiplicativo. Né? Então, isso volta a ser 3. Então, é por isso que quando eu pego o inverso do inverso multiplicativo, eu tenho novamente o número 3. Então, dessa forma, eu fiz isso para justamente igualar logaritmando a base. Calculando o último logaritmo aí, o logaritmo de 9 na base 1/3, vou usar o mesmo procedimento que eu fiz para x igual a 3, só que, antes disso, eu sei que 9 é 3 ao quadrado, na base 1/3. Então, você pode vir aqui e dizer o seguinte, que 3 ao quadrado é o mesmo que 1/3 ao quadrado elevado a menos 1, correto? Na base 1/3. E aí você teria o log de 1/3 elevado a menos 2 na base 1/3. Ou seja,
isso resultaria em menos 2. Então, vamos agora colocar esses valores aqui na minha tabelinha e depois localizar esses pares ordenados no sistema de coordenadas x ou y, como está aqui, certo? Então, aqui a gente tem, mais uma vez, uma ideia de como seria essa curva, né? Essa curva. Então, nós temos aí a curva logarítmica. E também o domínio dessa função g. No slide passado, eu não botei a função como g, né? Então, vamos colocar aqui como g. Então, o domínio dessa função g vai ser os reais também, não negativos e não nulo. O conjunto imagem dessa função g vai ser os próprios reais, certo? Pelo mesmo raciocínio passado. O gráfico também vai interceptar o eixo x no ponto de coordenada 1, 0, isso eu não vou escrever, e o y continua sendo uma assíntota, só que nesse sentido agora, o gráfico está se aproximando de y, mas não vai tocar esse eixo, tá? Então também o y é uma assíntota. Observe que naquele outro caso, nós tínhamos uma curva ascendente e aqui nós temos uma curva descendente. Então, isso vai caracterizar, né, a depender do valor da base do logaritmo, vai me dar informação de que essa curva é ou não crescente. Então, para A maior do que 1, nós vamos ter uma função crescente. Foi por esse motivo que quando a gente calculou o logaritmo de x na base 3, nós tivemos uma curva semelhante a esta, certo? E quando esse a for um número entre 0 e 1, nós vamos ter essa curva aqui, semelhante a essa. Foi por esse motivo que quando eu calculei o logaritmo, né, como funções, obviamente, logaritmo de x na base 1 sobre 3, eu obtive uma curva parecida com essa. Tá? Então, se você tomar dois valores de quando você tem a função crescente, se você tomar dois valores de x, um x maior do que x1, então necessariamente a imagem de x2 vai ser igual à imagem de x1. Em que caso você vai ter uma função decrescente? É quando você tomar um x2 maior do que x1 e a imagem de x2 vai ser menor do que a imagem de x1. Tá? É isso que caracteriza uma função crescente e uma função decrescente. Da mesma forma, a função logarítmica ela é injetora. Tá? Então, vamos ver aqui o que seria injetora. É injetora porque se você tomar dois valores diferentes, x2 diferente de x1, isso vai implicar que o f de x2 é diferente do f de x1. Tá? Então, isso caracteriza uma função injetora. Isso vai ser útil para resolver algumas questões. Então, vamos recapitular. Quando a função é crescente, se você tomar um x2 maior que x1, a imagem de x2 vai ser maior do que x1. Tá? E vai ser decrescente quando você tomar um x2 maior que x1 e a imagem de x2 for menor do que a imagem de x1. Ok? Existe uma relação entre a função exponencial e a função logarítmica. Elas são ditas funções inversas. Então, vamos pegar aqui uma situação em que eu tenho uma associação entre dois conjuntos. Tá? Esse conjunto, eu vou dizer que vai ser dos reais, e aqui dos reais não negativos e não nulos. Então, uma associação entre esses dois conjuntos poderia ser feita através de uma função exponencial, tá certo? E um caminho inverso, né, poderia ser feito através de uma função logarítmica, tá bom? Então, essa é mais ou menos o que representa uma função inversa, tá? Então, vamos pegar aqui uma situação em que eu tenho um número de bactérias em função de um determinado tempo, tá?
através de uma função exponencial. Então, a minha variável independente seria o tempo, aqui um subconjunto desse conjunto dos reais, e o número de bactérias, nessa minha situação, seria aqui um subconjunto desses reais não negativos e não nulos. Tá bom? Então, vamos supor que eu conheço, nessa situação, eu conheço a lei de formação, ou seja, que é a própria função, que seria exponencial, e eu queria saber um instante de tempo em que eu tivesse que eu tivesse um número de bactérias, tá? Então, eu tivesse um determinado número de bactérias. Então, nesse tipo de situação em que você tem a lei de formação da função e quer saber em qual tempo você vai ter uma quantidade de bactérias que você conhece, ou que você quer saber para um determinado estudo, sei lá, então você poderia fazer esse caminho inverso aqui do logaritmo, tá bom? Você poderia aplicar o logaritmo nessa expressão. Isso também é uma prática muito útil do logaritmo para resolver questões. Então, aqui eu trago, né, duas funções que são inversas. A função exponencial, aqui, 2 elevado a x, e aqui você tem uma função logarítmica inversa dessa função exponencial 2 elevado a x, ou seja, o logaritmo de x na base 2. Graficamente, o que acontece aqui é que esses gráficos, né, dessas funções, eles são simétricos em relação à reta y igual a x. Ou seja, é como se um dos gráficos olhasse para o espelho, né? O espelho é propriamente essa função y igual a x, e aí refletisse sua imagem, que é a função logarítmica, e vice-versa, tá? A logaritmo poderia olhar para o espelho e veria, né, a função exponencial, bem como a função exponencial olharia para o espelho e veria a função logarítmica. Então, isso é o que caracteriza os gráficos dessas duas funções que são inversas. Tudo bem? Então, na próxima aula, nós vamos ver, resolver equações logarítmicas e aí fazer algumas questões. Tá bom? Um abraço.